Boa noite, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do pastor Irã Lopes chamado As Aflições da Vida. Esse texto consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu não escrevi o texto, eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Deus, nós pedimos que Tu estejas conosco, para que nós possamos realmente entender, Senhor, como devemos agir nas aflições que possamos passar. E que sempre, tudo o que a gente aprende de Ti, a gente possa colocar em prática. Obrigada e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico é o Salmo 34. E o Salmo 34 diz assim, ó: a bondade de Deus. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram, e eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, e o Senhor me ouviu, e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem mal. E assim, quando morre, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades, e aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos, e aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Amém? Bom, irmãos, então o nosso versículo-chave é o versículo 19, e diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Então, esse texto aqui vai falar que Davi escapou. Não deu nada certo quando ele procurou abrigo entre os filisteus de Gade. Então, para sair da cidade, ele fingiu que estava louco. Então, Aques, o rei da cidade, não queria ser incomodado com um doido e saiu e deixou que Davi saísse ileso. Então, a gente pode ler isso lá em 1 Samuel 21, do 10 ao 15, diz assim, ó. Então, Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aques, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aques: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aques. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco.
Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais: Este homem está louco. Por que trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Então, é sobre este episódio aqui que Davi está, então, comentando. Então, ele acabou escapando, né? E Davi poderia ter se gabado, né, da sua esperteza. Nossa, eu tive uma ideia genial. Aí ele ia contar para uma história, essa história para os seus netos, para os seus filhos, né? Um dia ele ia sentar lá e falar assim: Ah, vocês não sabem como é que eu fiz o rei de Gate de bobo. Mas, na verdade, ele sabia que o que aconteceu em Gate não foi da cabeça dele, por causa da inteligência dele. Então, quem o livrou das mãos do rei Ax foi Deus. E Davi percebeu isso, ele percebeu, assim, que o Senhor o tinha protegido e o tinha poupado, né, de cair nas mãos daquele rei. Então, foi por causa da graça de Deus que Davi escapou de Ax. E daí o que aconteceu? Ele escreveu esse salmo, o Salmo 34, para adorar o Senhor pela gratidão deste livramento, né? Ele já tinha ido para Gade porque ele já estava fugindo de Saul. Então ele escapou de Saul, ele escapou de Gade, ele sabia do rei Ax, ele sabia que tudo isso era porque o Senhor era bom com ele, né? Então, o título deste livro aqui, deste salmo aqui, identifica Abimeleque, né? Abimeleque como fala assim, ó, na presença do rei Davi, Abimeleque, Davi fingiu que estava louco. Então, o Davi fez esse salmo para adorar o Senhor, e aqui no caso Abimeleque não é um nome, tudo indica que seja um título, tipo o pai é rei, o rei é pai. É um título que distinguia os filisteus, tipo como era o faraó no Egito, ou como era um César em Roma. Abimeleque era uma autoridade lá, de igual, assim, teor, lá no meio dos filisteus. Então, talvez aqui, no caso, Ax era o Abimeleque dos filisteus. Mas, enfim, o foco não é Gate, não é Aques, não é Abimeleque, o foco é que o Senhor livrou o rei Davi. Então, do começo a fim, Davi olha para o Senhor, para a sua bondade e para a bondade dele com os seus fiéis. Então, nesses 22 versículos do Salmo 34, Davi usa o nome de Deus, do Senhor, 16 vezes. Então, realmente ele reconhecia que a sua proteção, a sua vitória vinha do Senhor. Então, este salmo é um poema acróstico, né? Então, acróstico vocês devem saber que é um estilo de poema que usado nos salmos várias vezes e em alguns livros também. Então, nesses salmos, nesses hinos aí que eram feitos, e ainda hoje algumas pessoas fazem acrósticos, né? Cada verso iniciava com uma letra diferente na sequência do alfabeto, no alfabeto hebraico. Então, esse método de fazer um acróstico, de colocar lá, se fosse em português, né? A, B, C, D. Então, esse método talvez facilitasse as pessoas para decorar o louvor, porque esse salmo aqui é um salmo de sabedoria, um salmo de louvor. Então, talvez o acróstico ajudasse as pessoas a se lembrarem qual seria o próximo verso, né? Bom, além dessa divisão aí dos acrósticos, da ordem alfabética, o Salmo 34 também divide em duas partes principais, que vai do verso 1 ao 10, que é uma adoração, e dos versos 11 até o final, que é um verso de instrução. Então, voltando aqui para o nosso texto, mesmo abalado emocionalmente por causa de Abimeleque, Davi exterioriza a sua comunhão com Deus em ações de graças e a sua convicção de que o Senhor ouve as orações dos justos que passam por aflições. Portanto,
a nossa prioridade é o de bem dizermos ao Senhor em qualquer circunstância. Então, quanto às aflições, a gente não está imune aos abalos emocionais da vida pessoal ou familiar, principalmente nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, né? Então, quando surgem, então, doenças, perda de ente querido, tem muitas pessoas que estão enlutadas, desemprego, o dinheiro que não é suficiente para pagar as contas, problema na vida conjugal, então tudo isso, filhos rebeldes, então tudo isso pode nos abalar. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, que a grande questão é saber administrar tudo isso de ruim que está acontecendo, colocando sempre todos os problemas na mão do Pai, toda a nossa ansiedade na mão do Pai, pois a gente sabe que as tempestades da vida não vão durar eternamente, que o Senhor vai nos livrar da adversidade, como está lá no versículo 19, ó. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Então nós somos bons em Jesus Cristo, né? Então, a convicção à luz dos textos e contextos bíblicos é que as aflições da vida trazem 3 benefícios. Primeiro, que é o crescimento espiritual, porque em meio a sofrimento, a tendência é a gente se apegar a Deus, pedir, implorar, estar ali sempre, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente conta com as orações do povo de Deus e maturidade, pois o calejar desses momentos nos servem de escudo para as dificuldades futuras. Então aqui o pastor Irã Lopes diz o seguinte, que apesar de ser difícil passarmos por aflição, principalmente nesses momentos que estamos vivendo agora, esses dias tão difíceis e ruins, esses momentos nos fortalecem e nos fazem ser protegidos pelo Senhor. Então a gente vai passando por aflições, mas segundo o versículo aqui, o versículo 18 diz que a gente não pode desanimar, porque o Senhor vai salvar aqueles que perderam as esperanças. E aqui o pastor Irã diz que há crescimento na fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer o tempo todo, confiar, assim como Davi confiou que o Senhor terá misericórdia de nós, irá nos resgatar dessas aflições, dessas angústias, dessas amarguras, e que virão sim dias melhores nele, em Jesus Cristo. Nosso manancial termina assim, ó: ninguém está livre das intempéries da vida. Façamos delas degraus à aproximação de Deus. Então, ninguém está livre de sofrer, mas a gente tem que crer e fazer disso uma escada para que a gente chegue mais perto do Senhor. Que possamos, como Davi, confiar, louvar e agradecer. Então, Davi oferece ao Senhor um louvor em todos os tempos. E é isso que a gente tem que fazer. Honrar o nome de Deus em todos os momentos, independente das nossas circunstâncias. O homem que busca, clama, teme, confia no Senhor, será acolhido, sustentado, protegido e justificado. Bem, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa e, lógico, com a nossa palavra de ordem que é saudades.